Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ser Voz. Seja a sua voz e comunique-se de uma forma efetiva e saudável. E hoje eu vou falar sobre um tema imprescindível para a sua vida e para a sua comunicação. É sobre o sono. E claro, vou convidar uma queridíssima profissional psicóloga do sono, que nós vamos falar sobre dormir bem, para viver melhor, para comunicar melhor e qual o impacto nisso no seu comportamento. Então, vou chamar agora a Alice, que nós vamos fazer esse bate-papo sobre qual a importância de dormir bem, que é um dos pilares para a sua vida. Alice, se apresenta, sou psicóloga do sono, e há quanto tempo você está trabalhando com o sono? Há 5 anos eu trabalho com o sono. Então, o sono, ele chegou na minha vida de uma forma muito lenta, calma, tranquila, como o sono deve ser, né? Eu comecei a trabalhar o sono dos meus pacientes dentro do consultório e eu comecei a perceber que alguns sintomas que os pacientes apresentavam eram reduzidos. Então eu falei assim, vou prestar atenção mais nessa coisa do sono, vou estudar, vou procurar me inteirar melhor sobre o sono. E aí eu descobri o maravilhoso mundo do sono, né? E percebi que quando a gente trabalha o sono desses pacientes, o humor desse paciente muda. Todos nós já passamos, né, Silvia, por noites que a gente não dorme. E quando a gente não dorme, no dia seguinte a gente acorda mal-humorado, a gente fica mais irritadiço. Então, por isso que é tão importante a gente prestar atenção no nosso sono. Agora, para quem tem problema de sono, é mais importante ainda. Interessante que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu atendo há muitos anos, a gente vai fazer 30 anos, eu atendo com pacientes que têm problemas de comunicação, de voz, de alteração na fala. E aí muitos me falaram assim, Silvia, eu não tenho clareza para me comunicar. E aí eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Ele falou, eu esqueço as palavras, eu não consigo organizar meu pensamento. E aí eu falei, o que está acontecendo? E aí eu fui estudar o sono, porque a gente não dá muita importância para o sono. Até então, né, agora que deu esse boom de todo mundo estudar o sono, mas ele era subvalorizado. A gente não olhava para o sono. E aí quando eu fui estudar, eu falei, gente, o sono é vida. Ou seja, tem a vida noturna e a vida diurna. Então a gente tem que cuidar não só da vida diurna, como a vida noturna. E aí eu fui estudar, foi mais ou menos na pandemia, foi 2019 para 2020, eu fiz minha formação, certifiquei em fonoaudiologia do sono, e aí eu fui ver que essa falta de organização de pensamento era porque há uma fase, quando a gente está dormindo, há uma fase, principalmente no sono REM, que a gente tem várias fases, há uma fase que a importância da consolidação da memória. Então, eles me falavam que eles esqueciam as palavras. Ou seja, organizavam, mas não vinha a palavra. E aí a gente foi trabalhar o sono. E aí eu entrei, que eu falo que é um novo universo, como você falou, é um novo universo. Tive que aprofundar, falo que eu fiz uma outra faculdade, porque eu fui estudar o sono. E aí eu percebi que como é importante, como as questões neuroquímicas acontecem no meio do sono. E pensando nos seus clientes, me conta um caso de um cliente seu que você auxiliou nessa capacidade do sono e qual foi a transformação que você fez nele? Eu tenho alguns casos, né? O caso que eu acho que assim, mais marcante para mim foi um paciente que chegou com o uso de uma medicação para dormir, um indutor do sono, e ele estava com o uso exagerado desse indutor do sono e ele perdeu totalmente a confiança na capacidade de adormecer. Então, quando a gente começou a fazer a retirada dessa medicação e ele começou a se sentir mais seguro, né, isto me ajudou bastante, me motivou bastante. E esse profissional, ele era um professor que pegou uma licença para fazer o tratamento, retirou a medicação, e quando ele retirou a medicação, ele falou assim, eu não sabia que eu era do jeito que eu sou hoje. Então, isso foi muito marcante para mim, porque eu percebi assim, que não só a retirada da medicação ajudou, mas também a construção de uma autoestima também desse paciente. Então, talvez esse tenha sido o que mais me marcou.
E o que eu falo muito assim, quando a pessoa chega e fala assim, quero trabalhar minha voz, minha comunicação, tem alguma alteração de ronca, apneia, eu falo, quando a gente vai avaliar, eu questiono a qualidade do sono, eu falo, eu vou salvar a sua vida. Quando a gente trabalha sono, a gente salva a vida, porque a gente sabe quais são as doenças que podem ser causadas pela privação do sono, como diabetes, doença cardiovascular, a demência. Então, envolvendo isso, eu falo, eu vou salvar a sua vida. E falando em salvar a vida, você falou algo muito importante, que além disso, de melhorar essas questões da doença, da saúde em si, tem a questão de regular o humor. Como é que o sono pode, ou seja, a privação do sono pode alterar o humor e como dormir melhor pode melhorar esse comportamento, ou seja, essa qualidade desse sono e do humor dele. Então vamos lá, você falou aí que você trabalhou o sono REM desse seu paciente e ele melhorou a cognição dele, a forma de organizar os pensamentos. Então, o sono REM, ele tem essa função, mas ele também tem uma função de ajudar a gente a consolidar ou interpretar melhor as nossas emoções. Quando a gente tem um sono reduzido, o que acontece é o seguinte, de uma forma bem metafórica aqui, é meio que assim, a gente desliga uma parte do cérebro, que é do córtex pré-frontal, da nossa amígdala, e aí com isso não tem uma comunicação, a comunicação fica falha. Então, além de eu não conseguir organizar os meus pensamentos, eu também não consigo organizar as minhas emoções. Então, quando eu estou privado de sono, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, numa negativa. Por exemplo, você me fala um não e eu interpreto isso de uma forma muito mais violenta, muito mais forte do que na realidade esse não é. E aí eu tenho que ajudar o meu cérebro a trabalhar essas emoções, fazendo com que eu tenha a quantidade de sono REM suficiente. Mas não é só o sono REM, né? A gente tem que passar por todas as fases do sono, porque todas elas são importantes. E para ter, Alice, uma qualidade do sono, você falando dessas fases do sono, a gente tem o sono, a fase não REM, que tem N1, N2, N3, que ali é o sono profundo. E como é interessante isso, como que o nosso cérebro, ele estrutura isso, assim. O que acontece? A gente dormindo, como que a gente consegue auxiliar e ter mudanças neuroquímicas para auxiliar no comportamento, no nosso humor, também para auxiliar também a nossa imunidade. É um processo anti-inflamatório. Então, substâncias neuroquímicas acontece tudo dormindo. E a gente nunca parou para pensar sobre isso. Igual eu falei, a gente trabalha muito essa questão durante o dia, a sua vida, o que você tem que fazer durante o dia, e realmente esquece do sono. O sono, ele transforma realmente. É aquilo, né, quando você mesmo falou e começou falando. Na hora que a gente acorda, quando a gente dorme mal, ou seja, o seu dia fica péssimo. Você fica mal-humorado, você fica com uma expressividade mais cansada, você não tem o quê? Paciência muito com o outro, você não organiza seu pensamento, você vai afetar na sua vida pessoal e profissional, até no relacionamento com o outro e no relacionamento com a sua equipe. E o que eu percebo muito, assim, a gente pensando nesse esquema todo que acontece, ou seja, é uma alteração, qualquer alteração do sono, ela pode privar e afetar o seu dia a dia. O que você percebe nos seus pacientes quando eles chegam lá? Qual que é o fator mais prejudicial quando tem essa privação do sono, além do próprio humor em si? A gente tem que entender que nós temos dois tipos de paciente que chegam no consultório de um psicólogo que trabalha sono. Nós temos aquele paciente que chega indicado por outros profissionais, que eles às vezes ali têm um problema mais fisiológico. Por exemplo, ele tem uma apneia do sono, né, que a gente percebe que ele precisa fazer um uso de um aparelho de avanço ou de um CPAP, né? E
Nós temos também aquele paciente que tem o comportamento dele alterado pela nossa sociedade, que veio lá dos anos 70, 80, que dormir é perda de tempo, né? Sim. E traz isso daqui para os dias atuais, mesmo a gente sabendo que o sono é fundamental, é importante, muita gente ainda traz isso. Eu, nas rodas de conversa, e eu acho que você também tem isso, a gente percebe que as pessoas chegam e falam assim, nossa, estou trabalhando demais. E aí, como é que você tá? Nossa, trabalhei demais. A noite inteira. Virei a noite trabalhando. Ai, ai. Então a gente é valorizado pelo tanto que a gente trabalha. Descansar passou a ser uma coisa que não é legal. A gente está na era da produtividade. Temos que ser produtivos 100% do tempo, né? Então, isso é um fato. E aí, esses pacientes, eles estão super estimulados. E eles têm dificuldade de adormecer por causa desse excesso de estímulos. Então, esse paciente, eu tenho que trabalhar muito o comportamento desse paciente. Uhum. Então, a higiene do sono, que está sendo tão falada aí, ela é imprescindível para esse paciente. Não é que o outro que tem uma apneia do sono ou um outro tipo de transtorno do sono não tenha que trabalhar a higiene do sono, não. Tem sim. Mas esse outro paciente que está ali muito bombardeado por esses estímulos excessivos da nossa sociedade moderna. E Alice, o que é a higiene do sono? Higiene do sono é tudo aquilo que a gente faz, desde que a gente abre o olho de manhã cedinho. Então, tudo que a gente faz ao longo do nosso dia é higiene do sono. Tem coisas, tem comportamentos que eles vão ajudar a gente a ter um sono de qualidade no fim da noite, lá de noite. Uhum. Mas tem outros comportamentos que vão atrapalhar. Então, a higiene do sono são todos esses comportamentos que a gente tem, que são positivos, que vão ajudar a gente a ter um sono de mais qualidade. Acordar e se expor à luz natural, fazer uma atividade física, preferencialmente de manhã. Eu gosto muito, que aí eu acho muito legal, toda vez você coloca no seu Instagram assim, já abriu a janela hoje para a luz natural entrar. Para a luz natural entrar. E é uma surpresa, porque muitos pacientes e muitas pessoas com quem eu converso, elas me relatam que elas acordam e não abrem a janela. E é uma coisa assim surpreendente. E é um conselho que as vovós davam pra gente. Abra a janela, né? Então, por que a gente não faz isso lá de trás? Então, tomar o sol ou a luz natural, se expor a essa luz natural. Então, não tem como sair de casa. Abre a janela, toma o seu café na janela, na varanda, desce para caminhar com o cachorrinho. Isso tudo você tá mandando uma mensagem para o seu cérebro, através do seu olho, de que a luz entrou e aí parou de produzir alguns hormônios que estão relacionados com o relaxamento e o sono. Isso. E aí nós vamos começar a produzir e acumular substâncias no nosso corpo que tem a ver com a vigília e o cansaço, que vai fazer a gente produzir um sono de noite. Então, a atividade física, preferencialmente de manhã, mas se você não tem tempo para fazer atividade física de manhã, pode fazer atividade física à noite. Não tem essa história assim, a não ser que você seja um atleta que faz um exercício de altíssimo rendimento, né? Durante a noite, aí sim você vai atrapalhar o seu sono. Mas o que é mais importante é fazer atividade física. Esse é fundamental. Cuidar da alimentação. Ter alimentação nos horários corretos. Café da manhã, almoço, lanche, jantar, sempre no mesmo horário, porque o nosso relógio biológico, ele também tem umas célulazinhas que identificam os horários, por exemplo, no nosso estômago, no nosso intestino, que quando a comida chega lá, a mensagem é mandada lá para o nosso cérebro, falando assim, tá na hora da digestão, então é a hora do almoço, é a hora do jantar. O nosso corpo gosta de rotina, né? Administração, uso de café
né, refrigerante, chocolate, todas essas substâncias que têm cafeína, a gente não passar das 15 horas. Estimula o cérebro, não é, Alice? Estimula o cérebro. Tem uma substância que tem assim, a eficácia comprovada cientificamente é a cafeína. Né? A cafeína, sim, é um psicoestimulante. Sim. Então, vai estimular a gente. Então, e a meia-vida da cafeína, ela tem, assim, entre 5, 7 horas. Em algumas pessoas, ela leva até 12 horas para ela começar a sair do organismo. Imagina. Ou seja, até que horas que a gente pode tomar o café? Até as 3 horas da tarde, 15 horas. Tá? Ai, eu tenho muitos clientes, principalmente líderes, que tomam café 8 horas da noite, 20 horas, 19. Então é aquela confusão. E aí é importante a gente ver e às vezes fala, eu não consigo dormir. E é viciado no café. Isso é mais comum. Então, tudo que é vício não é normal. A gente tem que realmente melhorar essa questão da saúde. E você falou algo muito interessante, que foi essa parte que você recebe o cliente com distúrbio respiratório do sono, que vem a apneia, obstrutiva do sono, ronco. E a gente sabe que o ronco, aquela pessoa, aquele ruído, que todo mundo ri, né? Ah, ele ronca e começa a rir, todo mundo conta esses casos. Ah, meu marido ronca e não dormi a noite inteira. E o ronco, ele é um sinal de alerta, ele é um sintoma para uma alteração do distúrbio respiratório do sono, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, como se sabe, o ronco, ele é um estreitamento que faz esse ruído. Então, roncar é normal? Não é. Roncar não é normal. Roncar é um sinal de alerta e não é brincadeira. E além disso, você pode ter, associado ao ronco, a apneia obstrutiva do sono, que é o que? Um bloqueio nessa via aérea, que realmente falta ar lá para o cérebro. Imagina isso. Faltando ar lá para o cérebro, como acontece todas essas questões neuroquímicas à noite, o que pode acontecer com a vida desse indivíduo, com essa comunicação? Então, o distúrbio respiratório do sono, ele é muito sério, muito sério. Ele leva toda essa alteração, tanto no impacto da comunicação, como na saúde em geral, virando doenças cardiovasculares, infartos e tal. Então, nós temos que olhar bem sobre isso. E você, qual que é a sua abordagem em relação a esses pacientes que chegam com distúrbio respiratório do sono? Depois eu vou contar a minha como fonoaudióloga. Tá. Geralmente, quando eles chegam, eles já passaram por um outro profissional que já indicou o uso de um aparelho de CPAP ou aparelho de avanço. Então, eles já estão muito bem psicoeducados. Uhum. Eu preciso dar uma reforçada, porque realmente não é uma coisa gostosa a gente dormir com uma máscara ou com um aparelho na boca. Não é uma coisa confortável. Sim. Então, eu faço uma dessensibilização, né, com esse paciente, para que ele acostume a dormir com aquilo dali que realmente melhora a qualidade do sono dele. Porque imagina, igual você falou, eu tenho algumas paradas, microparadas respiratórias. Se eu paro de respirar, é perigo de vida. É perigo de vida, eu tenho que acordar. Né? Então o meu cérebro é acordado, é despertado, eu tenho micro despertares ao longo da noite. O meu sono não vai ser de qualidade, ele vai ser um sono interrompido a noite inteira. Bem entrecortado, né? Exatamente. Então esse paciente, ele chega com a queixa, para mim com a queixa assim, o meu sono não é reparador. E não é mesmo, porque ele não dorme, né? Ele é acordado a noite inteira. E o pior é que ele não percebe, não é, Alice? Exato. E ainda junta com... Eu tomo café e durmo, eu não tenho problema. Isso. Ele não tem problema porque ele tá com a noite dele intercortada, interrompida. Então ele tem uma privação de sono que a causa é, às vezes, lá na apneia do sono. E quando eles relatam assim pra gente... Ah, eu durmo a noite inteira e nem ronco. Aí a esposa, uma acompanhante, vira e fala assim... Ronca muito, eu que não durmo. Uhum. E aí fica também com privação de sono. Tanto a esposa ou o marido ou a pessoa que está do lado não dorme bem e também a pessoa que ronca. Só que essa pessoa ela não percebe o despertares, esses micro despertares. Porque ela acorda, o cérebro acorda, porque senão ela tem que viver, porque teve uma parada ali, uma apneia, o cérebro acorda para ele mexer, ele mexe, aí ele volta a respirar novamente. E aí acontece isso várias vezes à noite. E aí ele acorda sempre cansado.
Sempre ele fala, estou cansado, nosso dia inteiro boceja, e aí tem todas essas alterações da comunicação. E olha só o que acontece, ele acorda cansado, então é aquela pessoa que vira e fala assim, o meu dia só começa depois do café, porque ele está cansado. Igual eu falei, a cafeína é comprovadamente, né, eficaz para nos estimular. Então ele vai lá, faz a xícara dele de café e toma aquela xícara de café. Acabou a sensação de cansaço. Ele produziu, tá cansado de novo. Outra xícara de café. Tá cansado. Outra xícara de café. Então ele só vai acumulando essa cafeína, mas o sono, que é o sono reparador, ele continua não tendo. Porque além dele estar com essa privação de sono, a arquitetura do sono, que é a forma como as fases do sono acontecem durante a nossa noite, ela é alterada. E aí eu tomo essa cafeína 5 horas da tarde e quando eu vou dormir 10, 11 horas da noite, eu ainda tenho uma grande quantidade de cafeína no meu sangue. O que acontece? Eu adormeço porque eu estou privado de sono, estou cansado, mas eu acordo porque os ciclos de sono, né, a gente entra no N1, N2, N3, que é o sono leve, o sono médio, o sono profundo, o sono REM, e aí a gente acorda e a gente faz esse ciclo várias vezes ao longo da noite. Então eu acordo, só que eu não me lembro desse despertar. Eu acordo, viro de posição e volto a dormir. Né? Então, quando eu faço isso e eu tenho um excesso de cafeína no meu sangue, eu desperto e não consigo voltar a dormir. Eu já estou muito alerta porque eu tenho muitos problemas para resolver durante o dia. Uhum. E aí eu não volto a dormir. E é um ciclo vicioso. Sim. Infelizmente. E a gente está falando dos vilões do sono, ou seja, quem prejudica o sono. Então, primeiro a gente já falou do café. E agora eu quero falar disso aqui, ó, da telinha. Ai, ai, ai. Gente, quem não está viciado nessa telinha? Todos nós estamos viciados. E principalmente, às vezes a gente trabalha o dia inteiro e à noite que a gente vai ver as novidades. A vida das pessoas, sabe, alguma coisa também para aprender. E aí deitamos na cama, o que a gente faz? Pega o celular. Pega. E aí essa luz, ela altera tudo. Por quê? Porque na hora que o seu cérebro está querendo dormir, adormecer, vem uma luz azul que vai alertar. Isso. E aí a pessoa vai ficar vendo. E quando passa 1 hora, 2 horas. Isso é muito comum. Isso já aconteceu comigo, Alice. Comigo também. Isso já aconteceu comigo. Quando eu vi, assim, fui deitar, eram umas 10 horas. Eu tô lá. Daqui a pouquinho eu vou deixar de lado. Quando eu vejo, era 11h30 da noite. Eu tomei um susto. E eu falei, não quero mais esse celular do meu lado. Porque já é uma questão, que eu falo, involuntária. A gente já pega o celular sem sentir. Porque realmente parece que você quer um braço da gente. E se a gente esquece em casa, parece que tá faltando mesmo metade da gente. Tá faltando algo. Então é de dia, de manhã, né, de noite, de madrugada e tal. Só que a gente tá rindo aqui, só que a questão é séria. A privação do sono, ela é muito provocada por essas telas. E não é só a tela daqui, a luz daqui, não é? Nós temos a luz e nós temos os estímulos, né? A luz azul, ela é muito séria, né? Atrapalha mesmo a produção de melatonina, a secreção de melatonina, porque a melatonina, ela é um hormônio que muita gente fala que é o hormônio do sono, mas ele não é o hormônio do sono, é o hormônio do escuro. Sim. Então ela é secretada porque tem falta de luz. Por isso que a gente fala que tomar sol de manhã, estar exposto à luz natural pela manhã é importante para a gente ter um bom sono de qualidade, porque nesse momento o nosso cérebro identifica a luz e aí o que ele faz? Ele corta a produção de melatonina e ele vai produzir essa melatonina lá na hora do pôr do sol. E eu falo lá no meu Instagram, né, hora da janela, de tarde, justamente por isso. Então, de tarde, se você, nessa luz meio amarelada, alaranjada, se você tiver a oportunidade de se expor a essa luz também, vai ajudar o seu relógio biológico a entender que, daqui a pouco vai acabar a luz. Acabando a luz,
o nosso cérebro identifica que está na hora de produzir a melatonina. Só que aí o que eu faço? Eu pego o meu celular e eu me exponho à luz. E aí, como é que o meu cérebro vai entender? Não vai. Que eu não posso produzir. Agora é a hora de produzir melatonina. Não vai produzir, porque tem luz. Eu acendo a luz da minha casa, eu pego o meu celular, eu pego um tablet, ligo a televisão. Quer dizer, é muito estímulo, né? Estímulo da luz e estímulo também causado do celular, porque o celular ele foi um aparelho projetado para a gente ter notícia de todos os lados. Então, é raro a pessoa pegar o celular, abrir o WhatsApp, responder uma mensagem e desligar o celular. Impossível. Comigo é impossível. Quando eu vejo, eu tô vendo outras coisas. Eu falei, gente, eu ia responder essa pessoa e já estou vendo outra. Já que eu estou aqui no WhatsApp, deixa eu ver quem postou lá no Instagram. Isso quando não tem uma notificação. Então, às vezes, você tá lá trabalhando e tudo, o celular tá lá do seu lado, chegou uma notificação aqui, todo mundo, 100% das pessoas batem o olho. Não tem jeito. Não tem jeito. É muita tentação. Exatamente. Só que o que esse estímulo daí significa para o nosso cérebro? Esse estímulo fala assim, opa, tem uma notícia acontecendo, tá acontecendo isso, que eu tenho que saber. E na hora que eu faço esse pensamento, eu tô ativando a minha amígdala, que é um lugarzinho lá no meio do meu cérebro, não é a amígdala que a gente conhece da garganta, não. Aqui é tonsilas, né? Lá no meio do nosso cérebro tem um lugarzinho que chama amígdala. Então essa amígdala, ela é responsável pelo nosso alerta, né? Na hora que eu vejo uma mensagem dessas, acende o meu alerta. Só que esse alerta, ele é acendido várias vezes ao longo do dia. Ou seja, está sendo estimulado várias vezes. O tempo todo, exatamente. E antigamente a gente tinha esse estímulo uma vez no dia, uma vez a cada 2 dias. E hoje a gente está tendo esse estímulo, até amanhã a gente tem 100 estímulos desses, né? Então até a noite a gente tem um monte. O que faz com que o nosso alerta esteja lá em cima. O alerta lá em cima parece que a gente não consegue relaxar mais. Então, com certeza você já recebeu no seu consultório, porque eu recebo muito. Pessoas que chegam e falam assim, eu não consigo relaxar. Sim. Eu chego em casa e eu tô tão cansada, eu tô tão ativa, que eu não consigo relaxar. Sim. É aquela vida atual do estresse, né? Todo mundo está estressado, ansioso. E falando em ansiedade, Alice, a gente sabe muito a importância de dormir bem para você ser mais criativo, organizar melhor a sua ideia, raciocínio lógico e ter foco e atenção. E o que eu percebo, eu trabalho com muitos líderes, comunicação empresarial, líderes, e eles falam assim, Silvia, está tendo alguma alteração, ou seja, a minha comunicação não está sendo efetiva na hora que eu estou falando com a minha equipe. Aquela, esquecer as palavras, raciocínio lógico, tomada de decisão. Imagina, tudo isso, uma privação do sono, ou seja, ter algum distúrbio respiratório do sono, vai afetar isso. Então, vai impactar diretamente na sua performance de trabalho. E essa questão que eu vejo, eles ficam completamente frustrados. E às vezes o problema nem está só na comunicação, mas a base que é o sono. Porque imagina um líder falando com a sua equipe, ter que tomar uma decisão rápida, ter uma escuta efetiva. Ele está desatento porque não dormiu bem, está inquieto e ainda mais uma oscilação de humor. Ou seja, ele está irritado. Então, às vezes é para dar uma resposta X e ele responde de uma outra forma, sendo um chefe, não um líder. Por quê? Porque tem irritabilidade, essa alteração de humor. Então, o sono ele é imprescindível para isso. Eu vou falar que, assim, hoje 100% de líderes que querem melhorar a sua comunicação, eu vou falar que 90% ou até 95% tem distúrbio do sono. Então, por isso que eu fui entrar e estudar muito isso, porque é a forma que eu posso ajudá-lo. E aí você vê também, na sua questão de comportamento, como isso afeta na própria vida do ser. Então, me fala um pouquinho da ansiedade, quando vem da privação do sono.
São coisas que são assim meio que cíclicas, tá? Então, um complementa o outro ou um leva para o outro. Então, eu fico muito ansioso, porque eu sempre estou querendo saber o que vai acontecer, e eu tenho uma dificuldade de me organizar durante o dia quando eu estou privada de sono. Sim, totalmente. Então, se eu tenho essa dificuldade de me organizar a minha agenda, o que acontece é que eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Quando eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, é a minha amígdala ali, ó, o alerta, o perigo, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Então, quando eu não sei o que vai acontecer, eu fico ansioso. Quanto mais ansioso eu fico, maior a tendência de ter ou desenvolver uma depressão. Porque você tá ali meio que perdido numa situação. Então, quando você trabalha o sono, conserta o sono, ou pelo menos estrutura esse sono para ele ter um pouco mais de regularidade, porque muitas das vezes, por exemplo, um alto executivo não tem realmente tempo para dormir a quantidade de horas que ele precisa. Temos que prestar muita atenção nisso, porque isso não pode ser para sempre. Ele tem que entender que ele tem que fazer uma programação. Então, eu vou ficar privado de sono X tempo. Depois disso, eu vou cuidar do meu sono, priorizar o meu sono, porque senão eu vou ter uma doença neurodegenerativa, né? Pior. Mas se eu tenho essa privação de tempo, então é que eu tenho uma regularidade. Né? Eu não estou falando que dormir menos de 7 horas pode. De jeito nenhum. Não vou falar isso não. Mas é melhor que eu durma 6 horas todas as noites, indo para a cama meia-noite, acordando às 6, do que dormir 8 horas por dia, um dia dormindo às 10, outro dia dormindo meia-noite, outro dia dormindo às 11, cada dia num horário, acordando cada dia no horário. Isso, para o meu corpo, isso é péssimo. O nosso corpo precisa de rotina. Ele precisa se estruturar nos horários dele. Se eu durmo cada dia num horário, acordo cada dia no horário, mesmo eu dormindo 8 horas por noite, não é tão legal quanto eu tendo essa regularidade de dormir todo dia meia-noite, acordar todo dia às 6. E eu brinco muito, isso que a gente é um ratinho de laboratório. Ou seja, a comunicação é comportamental, o sono é comportamento, então essa rotina ela é imprescindível. Às vezes a pessoa fala igual, dia de semana eu durmo super bem, mas chega final de semana eu vou pra gandaia, vou sair e dorme tarde, aí começa a segunda-feira cansado. Então tem um impacto. Então manter rotina é fundamental para você conseguir ter todas essas questões neurotransmissoras, nessas questões desse, que você falou muito bem, desse esquema que a gente fala de sono não REM e sono REM, ou seja, de ter todas as fases do sono sem comprometimento. E o que eu vejo assim, a gente tem que tomar muito cuidado e saber como cuidar e auxiliar, por isso que hoje tem toda um estudo para o sono, porque não é só, vai dormir 7, 8 horas. Depende muito da condição. O ideal, sim, para um adulto é dormir entre 7 e 8 horas. Mas durante a noite inteira, dormir, né? Não ter acordar com esses roncos e tal. Mas é fundamental a gente orientá-lo. Então, quais são as orientações imprescindíveis para essas pessoas que têm um transtorno no sono? Olha, eu friso muito que existe a higiene do sono e a rotina do sono, tá? Então, a higiene do sono é tudo aquilo que a gente faz desde que a gente abre o olho de manhã cedinho. Mas também tem a rotina do sono, que é tudo aquilo que a gente faz depois do pôr do sol. E então, as pessoas que estão ali começando, eu quero começar a mexer, cuidar do meu sono. O ideal é que você estabeleça ali uma rotina do seu sono. Colocar atividades que são mais estimulantes no princípio da noite. Então, por exemplo, para aquelas que são mamães, fazer para casa com o filho é a coisa mais estressante do mundo. Então, vai fazer 6 horas da tarde. Para depois você fazer outras coisas que são mais relaxantes. Então, cada um é cada um. Eu, por exemplo, não posso com leitura.
A maioria das pessoas, quando fazem uma leitura, elas se relaxam e conseguem adormecer. Como então, você sabe, Alice, eu faço isso, eu tenho um livro, mas não é aquele livro estimulante, não. É um livro bem tranquilo e eu só consigo dormir depois que eu leio umas 2 páginas. E assim, mas lógico, quando eu vejo aquele livro que eu fico louco para saber o que vai acontecer, mas é um livro tranquilo, um livro mais assim para acalmar a sua mente, eu gosto muito e resolve me auxiliar bastante. Então isso seria uma das técnicas. Sim, uma das estratégias que a gente pode usar é a leitura de um livro, ouvir um podcast, pode fazer, por exemplo, uma caminhada, tá? Uma caminhada talvez assim um pouco mais leve, levar o cachorrinho para passear, uma coisa bem leve mesmo. Escutar uma música, tomar um chá, né? Não é o chá que vai fazer a gente dormir, não. E nem chá com cafeína. Mas não é o chá, mas é o ritual de se tomar alguma coisa. Então pode ser um suco também, né? Contanto que esse suco não seja tão próximo da hora de dormir, porque senão vai dar vontade de fazer xixi. Óbvio que a gente tem que cuidar do excesso de líquido aí no período da noite. Sim. A gente tem que tomar líquido ao longo do dia para se hidratar, para a gente produzir, inclusive, para o sono, o líquido cefalorraquidiano, que faz uma limpeza do nosso cérebro durante a noite, mas a gente também tem que prestar atenção no líquido que a gente está ingerindo à noite, para não acordar no meio da noite para fazer xixi, tá? Então, fazer uso de essas atividades rotineiras, e aí você vai pegar assim, quais são as coisas que eu gosto de fazer de noite que me relaxam. Então eu vou fazer uma rotina do sono, e todo dia eu vou seguir essa rotina. Isso vai me ajudar a relaxar para dormir. Reduzir a luz do seu ambiente de casa. Então, nós não precisamos de uma luz que vem lá de cima. A gente pode colocar um abajur, uma luminária, que ilumine do olho para baixo. Interessante essa dica. Essa é uma dica muito interessante. Eu passo para todos os meus pacientes, né? Inclusive eu tenho uma luminária lá em casa que ela fica do lado do meu computador, né? Eu faço o seguinte, eu mostro. A luz assim não pode, a luz assim pode. Interessante, olha, é questão mesmo da sua visão, né? Sim, porque a luz, ela entra pelo meu olho, viaja pelo meu nervo óptico e vai chegar lá no meu núcleo supraquiasmático, esse tanto de nome complicado aqui, né? Mas o negócio é que chega lá no meio do meu cérebro e vai falar assim, tem luz, não é hora de dormir, não é hora de vigília, né? E o que a gente quer é hora de relaxar para adormecer. Então, luz de vela, tomar banho à luz de vela é uma delícia. Pode colocar aquela vela perfumada para ficar um ambiente cheiroso. Exato. Colocar uma música calma, tranquila, que não te deixa muito excitada, muito ativa. Sim. Fazer essa leitura, se você não é aquela pessoa que se ativa com uma leitura. Então, a hora de conversar. Então, a gente pode combinar, por exemplo, na família, todo mundo coloca o celular aqui em cima da mesa e nós vamos fazer aqui uma hora da conversa. Uma hora da conversa que eu sugiro é o seguinte, cada um conta uma coisa que aconteceu no seu dia, né? Porque a gente está realmente ficando muito tempo sem conversar em família. E a conversa é uma coisa que deixa a gente relaxado e dá sono. Depende da conversa também, né? DR não pode. DR não pode. DR é de manhã, gente. De manhã. Por favor. Mas isso tudo, então, é preparar para uma noite sem alteração, ou seja, para evitar um distúrbio do sono. É interessante, igual você sabe que eu trabalho muito com profissionais da voz, a voz falada, a voz cantada, e eu vejo assim, como a privação do sono tem um impacto direto na voz. Então, a gente já sabe, quando a gente dorme mal, a gente acorda assim, oi, tudo bem? Nossa, não dormi bem. Aí você liga pra pessoa e fala, nossa, o que aconteceu? Nossa, essa noite foi horrível. Então, você senta, porque é sentar, você coloca a sua voz mais sentada aqui na garganta, você tem um pouquinho de rouquidão, cansaço vocal. Então, assim, às vezes eu vejo que os meus cantores que têm essa vida ativa no final de semana, que não dormem mesmo, porque às vezes cantam o tempo todo e não conseguem dormir,
né, chega super assim, nossa, porque imagina uma música mais agitada, então ele chega assim super, super, super animado e até ele dormir, então ele realmente tem uma privação do sono. E aí ele fala, Silvia, eu não tô conseguindo os meus agudos, eu não tô conseguindo falar mais firme, projetar a minha voz quando eu estou cantando, isso tudo por causa da privação do sono. E a gente tem que fazer toda uma rotina auxiliar nisso, dar treinamento vocal, para ele conseguir ter o quê? Maior e melhor resistência vocal. Porque a falta de sono, ela provoca alteração da resistência, tanto física quanto também da voz, porque quem produz a voz são os músculos. O próprio ronco, Alice, olha que interessante, o ruído. Se você abre a boca da pessoa, você vai ver a úvula, que é aquela campainha, você vai ver a úvula mais inchada. Então, a voz ela é produzida nesse tubo e tem as caixas de ressonância. Na hora que você tem um ruído a noite inteira, o que acontece? Tem um edema, um inchaço ali. Então a voz ela fica mais pesada. Ela fica balançando ali a noite inteira, né? E grande, porque ela fica grande mesmo. Ela é pequena quando não ronca e aquele ruído, tudo aumenta aqui dentro. Então a voz ela fica mais pesada. Por isso que a gente acorda assim, parece que a voz está mais grave, assim, mais rouca. Então isso tem um impacto. Outra questão também que eu vejo nas pessoas, falando de comunicação, a pessoa que dorme mal, ela tem uma face inexpressiva. É aquele olhar cansado. Você olha para a pessoa, ela está com olheira, tá toda cansada. Aí ela fala, aí você já vê assim, gente, não dá nem para prestar atenção, porque ela não consegue falar coisa com coisa, é a falta de organização. O humor fica eutímico, né? Fica. Alteração no humor aí por causa da privação do sono. Sim, e isso expressa pelo corpo. Até a própria dicção, a pessoa começa a falar assim, ela tem uma disfluência, hoje tem pesquisas científicas, tem até a Sandra Merlo que fala sobre isso, que ela relata sobre a importância do sono para falar bem. Tem gente que piora a gagueira pela privação do sono. Tudo isso por quê? Porque realmente o cérebro, quando está dormindo, ele auxilia nessa organização. É um mapeamento adequado para a gente falar de uma forma adequada. E falando nisso, a gente estava falando de vilão. Me cita outro vilão que você vê que é comum para os seus clientes. Eu já falei da luz, né? Eu já falei da luz, do telefone. Qual outro vilão aí que afeta? Olha, eu acho que os estímulos em geral, né? Eles são os piores. Mas a luz. Que a luz, o barulho, né? Então, por exemplo, para dormir e dormir com qualidade, nós temos que buscar um ambiente bem propício para o sono. Então, um ambiente que não esteja bagunçado, então é muito mais prazeroso. Eu cheguei aqui nesse ambiente, esse ambiente é um ambiente confortável, é gostoso. Então, a gente fazer esse bate-papo, conversar aqui, trocar ideias, é muito mais agradável. Agora, imagina se eu chegasse aqui e tivesse um monte de livro no chão, um monte de coisa fora do lugar. Eu não consigo nem organizar os meus pensamentos, né? Sim. Porque o estímulo do ambiente vai modular esse meu comportamento aí, da fala, inclusive. Eu não vou conseguir organizar meus pensamentos. Sim. Então, cuidar dos estímulos, então acho que esse é um dos problemas atualmente, que os jovens, eles têm mais dificuldade dessa organização do que os mais velhos, porque eu acho que a gente vai amadurecendo e vai entendendo que isso faz uma diferença. Sim. Né? Então, mais novos, adolescentes, eles têm mais dificuldade de se organizar, vão crescendo, vão amadurecendo, vão aprendendo a se organizar. Outros não. Então, esse estímulo daí tem um impacto. Tem um impacto gigantesco. Gigantesco no nosso sono. Tem aquela frase, né? Assim, veja onde você mora, a sua casa reflete muito o que você é. E eu falo, a sua casa reflete muito como você comunica. Então, essa organização. Então, uma casa desorganizada mostra a sua desorganização da sua casa interna, né? Como que você funciona em relação a isso. E sabendo disso, nós precisamos de uma psicóloga do sono para trabalhar a nossa rotina. Me conta sobre o trabalho que você desenvolve.
Tá. Eu trabalho com transtornos de humor, trabalho com a TCCI, então assim, 95% dos meus pacientes a demanda é sono. E o que é TCCI? TCCI é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então eu tenho a TCC, que é uma terapia relativamente moderna no mundo, né? Que traz o cognitivo, quer dizer, eu entendo aquilo que está acontecendo, comportamental, a partir do momento que eu entendo aquilo que está acontecendo comigo, eu consigo mudar o meu comportamento. E dentro do guarda-chuva da TCC, né, nós temos dentro dele vários protocolos. E a TCCI é um protocolo. Eu não uso somente a TCCI. Eu uso outra abordagem também, que é muito importante para trabalhar distúrbios crônicos. Que a pessoa que chama ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que vai ajudar, por exemplo, um paciente que ele tem uma insônia há 50 anos e ele acha que ele tem que chegar ali e fazer 10 sessões, 15 sessões e sair dali sem insônia. Muitas das vezes isso não é possível. Porque ele já tem ali uns 70, 80 anos e tem 50 anos de insônia. Nossa, então, a gente tem que melhorar a vida dele. Então, apesar daquela insônia que vai ser melhorada por comportamentos, eu posso trabalhar ali algumas coisas para ele aceitar algumas coisas que ele não vai conseguir mudar. Né? Então, por exemplo, ele está casado com uma esposa que ronca e ele não aceita dormir separado dessa esposa. E o sono dele está atrapalhado por esse ronco. Então ele vai ter que aprender a lidar com essa situação através das estratégias da ACT. Mas eu também uso a TCCI. Entende? Então é mais ou menos isso, é uma abordagem que a gente usa para trabalhar com os pacientes os transtornos relacionados com o sono. Interessante. E isso é fundamental, principalmente para organizando isso na vida dele, ele melhora tudo. E, por exemplo, a gente fica, às vezes tem muita gente que tem assim, não vou no psicólogo trabalhar o sono, porque é aquilo, a questão do sono ser subvalorizado, mas é porque não conhece. E não conhece a importância. Quando chega um cliente meu com distúrbio respiratório do sono, ele fala assim, me mandaram aqui, não sei o que você vai fazer comigo não. Eu falei, ok, então vamos lá, vou te explicar. Primeiro, se eu tenho um distúrbio respiratório do sono, eu tenho que treinar a minha função respiratória. E o fonoaudiólogo certificado nessa área trabalha com isso. Então, eu faço treinamento funcional, ou seja, ele vai aprender a respirar comigo. Respirar pelo modo nasal, que normalmente, quem tem distúrbio respiratório do sono, não são todos, mas normalmente respiram mais pela boca do que pelo nariz. Eu falo que o nariz ali está de enfeite, mas aí eu ajudo, auxilio esse treinamento funcional, ou seja, como inspirar e expirar pelo nariz e o tipo respiratório, que é o tipo respiratório costo-diafragmático abdominal, que é a respiração aqui mais na lateral. Então eu faço todo esse trabalho de treinamento funcional, foi embasado numa dissertação de mestrado, tá? Que eu fiz, um ensaio clínico, que eu peguei crianças e adolescentes com alteração respiratória, e aí eu ensinei, a maioria roncavam, e aí a gente trabalhou essa questão, não tinham nenhuma alteração de desvio de septo e tal, mas eles tinham rinite e asma, e eles roncavam, e aí quando eu fiz todo esse trabalho de treinamento funcional, a maioria, ou melhor, quase, acho que todos, melhoraram o ronco. E além disso, teve um caso muito interessante que era muito gago, um adolescente gago, e ele melhorou a gagueira. Ou seja, o treinamento funcional da respiração ele é fundamental porque não basta colocar só o CPAP, que é um aparelho que auxilia, porque você vai ainda continuar respirando inadequado. E a gente não tem que pensar só à noite, durante o dia também. Então, o fonoaudiólogo, ele ajuda no treinamento funcional. Muita gente fala assim, para fortalecer aqui. Não é só isso.
O mais importante é fazer o treinamento funcional da respiração, que é a fonoterapia respiratória, que eu desenvolvi nesse mestrado, e além disso, eu escrevi um livro falando sobre isso, e eu vejo assim, como a vida muda, porque eu tenho um slogan assim, Alice, quem não respira morre, e quem respira mal vive mal e nem sabe que vive mal. Porque acostuma. Tipo, o paciente tem uma rinite, ele ronca, todo mundo começa a rir. Como que a alteração respiratória hoje, ela é subvalorizada mesmo. Então a gente tem que dar o quê? Um olhar e treinar, porque às vezes a pessoa não sabe respirar. Exato. Olha pra você ver. Eu pergunto às vezes para meus clientes assim, como você respira? Ele começa a rir e fala, pelo nariz. Eu falo, mas por que você fica com a boca aberta o tempo todo? Nossa, Silvia, eu nem reparei. E puxa assim. A pessoa, ela acha que é fácil, mas o quê? A respiração é o combustível da vida. Então, quem tem transtorno à noite, ele está alterando esse combustível da vida à noite. E qual o impacto que isso tem durante o dia? E isso deve acontecer com seus clientes também, que o impacto da privação do sono transtorna a comunicação, não, o humor dele, né? Além da comunicação, o humor dele. E falando sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre o sono. A gente já falou vários aqui. Mas qual que é o pior mito para você sobre o sono? Sobre a privação do sono? Já me perguntaram isso várias vezes e cada vez eu falo uma coisa. Mas eu acho que o que está mais gritante para mim atualmente é essa coisa do compensar o sono no fim de semana. Tá. Esse é um mito, assim, a gente não compensa o sono no fim de semana. A gente perde. A gente perde. Então, assim... Infelizmente. O sono que a gente não dormiu durante a semana, a gente não consegue repor. A gente consegue dormir 1 hora a mais, 2 horas a mais, mas a gente não repõe. Né? Igual eu falei, que temos a arquitetura do sono, que tem as fases do sono. E na primeira metade da noite a gente tem mais sono profundo. Na segunda metade da noite a gente tem mais sono REM. Cada uma dessas fases do sono tem uma função no nosso corpo, no nosso funcionamento. Se eu durmo 2 horas da manhã, eu perdi muito desse sono profundo. Se eu acordo 4, 5 horas da manhã, igual teve aí na Semana Santa, aí, né? Sim. Na quaresma, sim, muita gente acordar 3, 4 horas da manhã para fazer a novena. Quer dizer, isso daí você se privou do seu sono REM. Né? Não recupera. Se você chega no fim de semana e dorme 2, 3 horas a mais, você não recupera a função daquele sono dali. Fora que, se eu estou privada de sono, por exemplo, eu dormi 1 hora a menos todos os dias. 1 hora é fácil, né? Sim. Todos os dias, segunda a sexta. Sim. Eu tô devendo 5 horas de sono. Eu consigo dormir às 7, 8 horas de sono de sábado e de domingo, mais 2 horas e meia? Pois é. Fica aí, né? Pois é. Então, assim, não, a gente não compensa. E a outra, eu acho que assim, já que você perguntou, eu vou abusar. E a outra é a tal da melatonina. Eu já tava coçando aqui na língua pra você falar. Eu falar a melatonina, né? Porque ontem, inclusive, o uso é frequente de todos. Ontem, inclusive, um colega meu que trabalha com sono também, ele me mandou mensagem falando assim, olha, tá chegando muita gente aqui com indicação, com receita de médico, de nutricionista, para suplementar a melatonina. Então, na grande maioria, mas é grande maioria mesmo, tipo assim, vou exagerar, mas é 98% das pessoas que recebem essa indicação de suplementação de melatonina não precisa. Melatonina é um hormônio que a gente produz se a gente se expõe à luz natural. Então, a não ser aquele profissional que está ali dentro de um laboratório, dentro de um hospital, de um CTI, se privado de luz natural durante muito tempo, esse profissional, ele realmente tem um pouco mais de dificuldade de produzir, porque a exposição à luz natural é menor. É um trabalho em si. Né? Exato. Mas então a gente tem que se expor à luz natural para produzir. A gente produz 0,1 a 0,7 microgramas de melatonina
por dia. Olha. Se eu vou suplementar essa melatonina, eu tenho que tomar muito cuidado com a quantidade de melatonina que eu estou tomando. Por quê? Porque eu posso estar com uma supradosagem de melatonina e com isso eu começo a ter uma sonolência excessiva diurna, causada pelo excesso de melatonina. Entendi. E eu já ouvi falar, olha se faz sentido, você usando, né, a suplementação com melatonina, o seu cérebro ele pode raciocinar assim, bom, se ela já está tendo essa suplementação, eu não vou produzir tanto mais. E aí fica outro ciclo vicioso. Sim, a função do nosso cérebro ele tem assim uma função. Vou economizar energia, porque energia é vida. Sim. E eu quero manter a vida desta pessoa, desse corpo. Sim. Né? Se eu estou recebendo todo dia suplementação de melatonina, o meu cérebro vai raciocinar dessa forma. Para que eu vou gastar energia produzindo isso daqui? E ele pode passar a não produzir, sim. Tá? Pois é. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito sério. Né? O profissional que está te indicando suplementação de melatonina, de creatina, de magnésio, do que for, né? Ele tem que entender muito bem aquilo dali. Então, assim, a minha dica é: você está num profissional e ele está te indicando a suplementação XYZ, pergunte e não tenha vergonha de perguntar. E aí, quando você cansou de perguntar, você pergunta de novo. Sim. Porque se você não se satisfizer com a resposta desse profissional, não use. Seu corpo não é lixo. E outra coisa, o que eu vejo assim, que há um interesse por trás, né? Então, o que acontece? Vai comprometer tudo. Então, assim, uma reeducação, comportamento, já que a gente é comportamento, ou seja, somos comportamentos, ou seja, tudo é aprendido. Então, uma reeducação, ela é imprescindível. Então, é melhor a gente investir num tratamento do que investir num medicamento. O que é eficaz hoje, cientificamente falando, comprovado cientificamente, para ajudar no sono? Luz natural e o comportamento. Nenhum suplemento, até hoje estudado, tem eficácia comprovada. Então, tudo que falarem aí, óleo essencial, magnésio, porque o magnésio ajuda no sono. Tá, ok. Mas o quanto que ele ajuda? Tem mesmo eficácia? Por quê? Hoje em dia a gente tem que levar em consideração assim, as pesquisas. Você sabe ler uma pesquisa? Eu que estudo bastante tudo, eu não sei ler um estudo científico 100%. Eu sempre preciso de uma ajudinha de um ou outro profissional para me ajudar. Me ajuda a interpretar isso aqui que eu não estou sabendo. Olha esse gráfico daqui. Eu sempre estou pedindo alguém para me ajudar. Né? Eu não tenho segurança, então eu leio artigos, às vezes, de revisão, porque aí eu me sinto mais segura, né? Mas, literalmente, não existe nada comprovado cientificamente que vai ajudar o sono, a não ser alguma coisa que você se esforce para fazer. Como levantar da cama, fazer atividade física, comer nos horários corretos, se expor à luz natural, relaxar no momento em que você chegar em casa. Então, tudo isso você precisa fazer para você ter um sono de qualidade. Agora, uma pílulazinha mágica, um chazinho, alguma coisa, não funciona não. Ou seja, reeducar esse sono, reeducar esse comportamento para a gente ter uma vida mais saudável. E eu vejo isso muito assim, na hora que a gente organiza, eu como fone, você como psicóloga, a gente trabalha com o comportamento humano. E como a gente organiza esse ser, como ele melhora em tudo e fica muito mais feliz. Eu falo que realmente assim, a gente auxilia ele a salvar essa vida. E o que eu falo, às vezes o sono, a gente acha assim, não, o sono é pra gente relaxar e a gente nem sabe o trabalho. Ou seja, o trabalho do cérebro, o que está acontecendo dentro do cérebro ali, assim, e a gente não para pensar. E aí eles preferem trabalhar, igual você falou, trabalhar mais o trabalho mesmo profissional do que ter uma boa noite de sono. Porque você tendo uma boa noite de sono, você vai produzir muito mais. Exatamente. Alice, amei o nosso papo, foi um prazer ter você aqui. E eu queria muito assim, que você deixasse aquela mensagem final para todas as pessoas que vão nos assistir e para ter essa qualidade do sono efetiva.
Aí eu que agradeço o convite, fiquei assim super feliz com esse convite, adoro falar sobre sono, né? Você sabe disso. Então, quantas vezes você quiser me perguntar sobre sono, me chamar para falar sobre sono, eu vou falar. Olha, que convidarei. E o que eu quero deixar aqui de mensagem para todo mundo é o seguinte: o sono não é um processo passivo, né? Nós temos que nos esforçar todos os dias para a gente ter um sono de qualidade. Não é fácil. É muito gostoso a gente acordar e ficar na cama, enrolando na cama, mas isso não é produtivo para o nosso sono. É muito gostoso a gente não fazer atividade física, a gente ficar em casa rolando o dedinho lá na tela do celular, mas isso também não produz o cansaço para a gente produzir a pressão do sono. Então, lembre-se sempre, sono é um processo ativo que depende de todas as suas ações. E você está na dúvida do que eu posso fazer? Lembra do ser humano lá atrás, quando ele era nômade, o que ele fazia? Ele acordava com a luz do sol, ele se exercitava porque ele caminhava para catar frutinha e caçar os animais, e ele dormia quando não tinha luz. Então, tá na dúvida? Lembra lá dos nossos antepassados. E faça sua propaganda aqui. Como encontrar a Alice? Se você tem algum curso. Tá, eu tô nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, no TikTok, Alice Mota Veiga Psi. Quem quiser, eu estou lá diariamente falando sobre sono, e eu também tenho um curso que eu estou numa missão de dar aulas para psicólogos, para formar psicólogos que queiram trabalhar com sono. É a minha paixão, e eu vejo que está faltando muito profissional nessa área. Eu não tenho colegas de trabalho, então eu estou querendo formar colegas para trabalhar comigo. Legal. Né? Em conjunto, para a gente levar o conhecimento do sono para mais e mais pessoas. Porque imagina quantas pessoas que não dormem bem que precisam de você. É mesmo. Fantástico, fantástico. Gente, estou muito feliz de estar aqui realmente com a Alice. A Alice é uma querida, ela é excelente profissional, além disso uma amiga. A gente tem uma equipe, a gente estuda muito, inclusive a gente tem um Instagram que temos que reativá-lo, que chama Na Hora do Sono. Vão vir muitas coisas boas aí. Sim. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, tá? Obrigada pelo convite. E eu quero saber, deixe nos comentários aí, como está a qualidade do seu sono. Deixe um comentário e qualquer dúvida estaremos à disposição. Até o próximo episódio.